Boa noite, companheiros e companheiras. Eu me apresento, sou Misa Boito, sou do Comitê Nacional do Diálogo e Ação Petista, membro da direção estadual do PT São Paulo. É uma atividade que lança o manifesto pela reconstrução do Partido dos Trabalhadores, o nosso partido, numa situação de ofensiva brutal contra o PT, de ataque que visa mesmo a destruição do PT, ao mesmo tempo numa situação onde uma crise brutal atinge o nosso partido e o que nós pretendemos, o Diálogo e Ação Petista, é ser um fator de ajuda para uma saída positiva para essa crise, e temos certeza que isso não é uma tarefa só nossa. O próprio caráter dessa atividade da mesa que o compõe é a compreensão que nós estamos diante do desafio de agrupar todos que no Partido dos Trabalhadores estão dispostos à reconstrução do PT, ou, como disseram os sindicalistas no ano passado, a que o PT volte a ser um Partido dos Trabalhadores, e esse é o objetivo dessa atividade. Eu queria, então, chamar para compor a mesa os companheiros Luiz Eduardo Greenhalgh, fundador do PT e que dispensa a apresentação. O companheiro João Felício, dirigente da Confederação Sindical Internacional, ex-presidente da CUT e um dos encabeçadores do Manifesto dos Sindicalistas, apresentado no Congresso passado do PT, o companheiro Marcos Sokol, do Comitê Nacional do Diálogo e Ação Petista. Todos sabemos o papel impagável que a CUT desempenhou desde o princípio do ano passado, em particular, para confrontar a moleza do PT naquele momento e, sobretudo, a ofensiva que nunca parou contra os direitos e contra o próprio PT. O fato das organizações existirem, com os problemas que a gente conhece, é a primeira razão racional para ser otimista na situação. Ora, a situação não é fácil. Há 12 milhões de desempregados nesse país. Em 100 dias de, aspas, governo do usurpador, ele, é verdade, anunciou mais do que realizou, mas o que ele anunciou é suficiente para deixar qualquer um preocupadíssimo. A reforma da Previdência, o desmantelamento da CLT, a venda, por assim dizer, né? Desmantelamento do marco regulatório do pré-sal, a adoção de uma série de medidas de dita austeridade, como do teto de despesas, que, na verdade, visa aprofundar o compromisso com o pagamento da dívida. São todas medidas negativas que o usurpador se comprometeu. E quando eu digo que isso está à nossa frente, não é porque eu subestime a gravidade de um governo ilegítimo que está postergando essas medidas que eu mencionei, esperando o voto no Senado, imaginando que vai vencê-lo para, então, consumá-las. Eu não subestimo isso. Ao contrário, é grave. Mas eu não tomo isso, vamos assim falar, o primeiro tempo do jogo, como o resultado do jogo e do campeonato inteiro. Vejam que, nesse cenário de perseguição contra o PT, apesar de tudo, o PT vai estar presente em mais capitais disputando a eleição do que na eleição de 2012. A eleição não vai ser fácil, mas, ainda assim, como se disse, cercado, o PT vai disputar essa eleição. Pode parecer pouco, mas não, numa situação como a que a gente vive, o simples fato de se apresentar, disputar, é um elemento que é um ponto de apoio para afirmar uma continuidade de um partido que começou a ser construído, foi duramente golpeado, mas não acabou. Mas também é verdade, eu preciso dizer isso, não seria honesto se não dissesse, que o uso do cachimbo deixa a boca torta, não é verdade? Então, nessas mesmas eleições, por exemplo, no Paraná, pelo que eu estou informado, em 33 municípios o PT está coligado com o PSDB, com o DEM e com o PPS. E, ao mesmo tempo, também não seria honesto se não dissesse,
há resistência em todas as correntes do partido a esse curso político, que agora nos aproxima da desagregação. E eu quero deixar bem claro em todas as correntes. Vou ser bem concentrado nas duas principais conclusões que, da minha parte, eu submeto à discussão dos companheiros. A primeira é a gravidade do erro que foi, quando chegamos ao governo finalmente em 2003, não ter tomado a iniciativa da reforma política numa Assembleia Constituinte nesse país. Passamos uma reflexão. Por que será que na Bolívia se fez uma Assembleia Constituinte? Por que será que na Venezuela a primeira coisa que o Chávez fez foi convocar uma Constituinte? Por que no Equador o processo começou e passou por uma Constituinte e eu não estou querendo julgar o resultado do processo? Mas a necessidade de avançar na via das transformações levou nesses países vizinhos, para não falar de experiências históricas centenárias, não sei aonde, falar do nosso tempo aqui do lado. Por que será? E por que será que no Brasil não? Acaso as instituições do Estado brasileiro não são igualmente produto da dominação imperialista secular, da colaboração submissa da classe dominante? E não é evidente que elas têm que ser reformadas, não no fim, mas como primeiro passo para um processo de reforma? Espero chegar à revolução. Então, o balanço da conciliação de classe, o PT, partido fundado para mudar isso tudo, está sendo mudado ele mesmo. Antes de ter começado a mudar isso tudo, eu me refiro não aos programas sociais, eu me refiro não a uma série de conquistas e direitos que nós ampliamos nos últimos anos e que defendemos, mas eu me refiro às grandes transformações, à estrutura da propriedade da terra, à estrutura da distribuição de renda, à profunda desigualdade e injustiça que caracteriza a nossa sociedade e que é o motivo pelo qual o PT foi fundado. Combater isso. Então, se me permitem, essa é a primeira conclusão a tirar, chega de conciliação. Segunda questão ligada a essa é o regime interno de funcionamento do partido. O uso do cachimbo deixa a boca torta. Lá pelo meio da nossa história, o PT existe aí há mais de 30 anos, no meio da nossa história, nós reformamos, para pior, contra-reformamos o estatuto do partido, introduzindo a chamada eleição direta, com o voto em urna, que, atrás de centenas de milhares de filiados formais, trouxe para dentro do partido os piores hábitos das instituições corruptas, das eleições movidas a dinheiro, onde o poder econômico dizia antes da eleição qual ia ser o resultado, e todo mundo sabia qual ia ser o resultado nacional, com pequenas dúvidas ou interrogações. Então, não haverá uma reforma do partido necessária na imprensa, na nucleação, no trabalho de organização dos jovens, das mulheres, dos negros. Não haverá nada disso se não começarmos por mudar a forma de representação interna que está consolidada nesse chamado PED. Então, isso é o sentido da reconstrução. Termino aqui sem passar do tempo, espero, exortando todos aqueles que simpatizarem com essas ideias a nos ajudar, na sequência, a disseminá-las pelo nosso país, a partir da estrutura do próprio partido e na relação dele com os movimentos. Muito obrigado. Os mandatos sequestraram demais o partido. Um sequestro exagerado do partido. Quer dizer, quando os mandatos parlamentares, ou os mandatos dos prefeitos, ou os mandatos dos deputados que acabaram se elegendo ao longo dos anos, etc., a pauta do partido naquela localidade acabou sendo a pauta da administração pública, a pauta do mandato parlamentar, a pauta do prefeito. E a composição dos diretórios, quer seja o diretório estadual, o diretório municipal, etc., a composição acabou sendo formada de acordo com o interesse do mandato. Eu acho que isso acabou provocando um distanciamento daquela visão que eu havia colocado antes, quer dizer, acabou provocando um distanciamento entre aquela militância que enxergou no PT, no início dos anos 80, um partido presente nas lutas. Eu me lembro, inclusive, nas greves que a gente fazia lá no início dos anos 80, sempre tinha um parlamentar do PT, um vereador do PT apoiando a luta, pedindo para falar, etc. Às vezes até apanhando da polícia junto, etc. Com o passar dos anos, essa parte foi sendo exageradamente secundarizada, exageradamente
assim, deixou de ter essa coisa que eu acho que é espetacular numa sociedade como a nossa, que é a luta política, a luta que ocorre nas ruas, que ocorre nos movimentos sociais, ocupação de terras, greves, etc, etc. Então, ficou o seguinte, agora nós chegamos ao poder máximo da República, então nos cabe, como conquistadores do poder máximo da República, isso basta. Não, não basta. A prova está colocada hoje que nós estamos vivendo. Não basta. Mas houve um distanciamento do partido da nossa base social e que nós precisamos recuperar. Agora, para recuperar, precisa primeiro mudar a política. Nós precisamos recuperar o nosso partido e fazer com que ele opte por determinados caminhos que ele tinha na sua origem, estabelecer uma relação direta com as lutas sociais que ocorrem. Eu acredito que, em fazendo isso, nós temos uma enorme chance de recuperar o PT. Precisa mudar a política, mas precisa mudar também a estrutura do partido. Eu acho que não pode, gente, para finalizar, você ter todo o diretório municipal do município tal, ele é formado pelos assessores do deputado tal, do prefeito tal, do vereador tal. Nós fomos ocupando espaços institucionais, fomos nos institucionalizando, fomos nos burocratizando, fomos ganhando espaços de poder, porque tem que ganhar mesmo. Não tem partido que não queira poder. O partido tem que ter poder. Então, nós fomos avançando. E, às vezes, a gente foi se burocratizando. E aquilo que o João falou é verdade. Os nossos mandatos se sobrepujaram em relação às instâncias do partido. As instâncias do partido ficaram sendo divididas, está sendo entre os mandatos e os espaços institucionais. Cada mandato, eu fui deputado, cada mandato tinha o seu jornal, o boletim do mandato, o boletim do Eu Me Amo, olha aqui o que eu fiz, e pai, distribui, e o nosso partido não tinha um jornal. E cada deputado, cada vereador, cada senador tinha o seu mandato, tinha o seu jornal, tinha o seu boletim, tinha a sua lista de destinatários, e o nosso partido passou esse tempo todo sem ter um jornal nacional, e isto está fazendo falta agora, porque a gente não tem um veículo nacional de debate. E eu digo para vocês, porque também, dentre as minhas circunstâncias, é ser advogado, e eu estou preocupado, porque, além das reformas entreguistas, pré-sal, internacionalizando as empresas aéreas, autorizando venda de terra para estrangeiro, não sei das quantas, que este governo entreguista está aceleradamente fazendo, e vai aumentar a velocidade logo depois da votação. Há um ranço, há um vento, há um desmonte das conquistas democráticas e sociais e das garantias individuais. Meus amigos, e a gente não pode falar nada. Há um projeto de lei a pretexto de combater a corrupção. Vou falar nessas coisas. Um projeto que está tramitando de iniciativa do Ministério Público, 2 milhões de assinaturas em cima do parlamento. Está aqui o que nós queremos. Todo mundo aplaude, ninguém leu o projeto. Todo mundo bate palma, ninguém sabe o que está escrito. Nulidade, prova ilícita, isto é possível. Prova ilícita é possível, desde que a autoridade tenha boa-fé. Então, o promotor fala, isso aqui é ilícito, manda grampear, manda prender, manda fazer busca e apreensão, manda coercitiva, manda isso, prisão preventiva, etc. e tal. E fala, mas tá sem ordem judicial. Mas é ilícito, mas eu tive boa-fé. Veja só, nós estamos chegando numa situação em que não haverá direito de defesa. Nós estamos hoje assim, o Ministério Público acusa,
o promotor acusa, o delegado acusa e o juiz acusa. Porque nesse advento de um instrumento chamado delação premiada, este tipo de delação, de acordo que é possível se fazer entre o Ministério Público e o investigado, esta coisa que se chama delação é homologada pelo juízo. Nos lugares onde há a delação premiada, o juízo que homologa é diferente do juízo de instrução. Aqui no Brasil, não, é a mesma pessoa. Então, eu faço uma delação premiada com você, pego o seu acordo, vou para o juiz e falo assim, o senhor quer homologar? Ele olha, ele lê, ele participa do mérito, do conteúdo da delação. Então, eles formam um triunvirato. Investigação policial, investigação do Ministério Público, juiz. Que isenção terá o juiz para me julgar se foi ele quem homologou a delação que eu fiz? Que isenção terá um juiz para me julgar, eu dizendo a ele o que este delator disse sobre mim é mentira, se ele já participou da homologação, já deu a sua canetada na homologação do meu acusador? Não haverá direito de defesa, as coisas estão andando. E ninguém lê, e ninguém fala, porque se a gente fala, está defendendo corrupção. O primeiro erro que eu acho que a gente fez, e aqui eu encerro, é aquele seguinte: o poder não é de quem o conquista. Deveria ser. O poder, nos últimos tempos, nos nossos governos, foi de quem ocupou o poder. Às vezes, em detrimento dos nossos militantes. Às vezes, em detrimento dos nossos companheiros e das nossas companheiras. Nas mais das vezes, em detrimento de nós mesmos. E isso está gerando esse problema. E nós temos que reformular isso. Companheiros, eu acho que a tarefa vai ser dura. Nós vamos passar por vicissitudes. Mas nós vamos manter incólume o patrimônio e o legado do nosso partido, e nós ainda nem começamos a fazer o que temos que fazer. Muito obrigado. Eu sou Roberto Miguel, da Direção Nacional da CUT e secretário do Setorial Sindical do PT do Distrito Federal. É um prazer e uma honra muito grande estar aqui com os companheiros do Diálogo Petista no lançamento do documento Reconstrução do PT, Chega de Conciliação. Faço parte da corrente interna do PT, Articulação Unidade na Luta, uma corrente que existe somente no Distrito Federal e que, a nível nacional, está na corrente interna construindo um novo Brasil. Fomos convidados, com muita honra, para este evento pelo companheiro Júlio Tur, da Executiva Nacional da CUT. Estávamos, até agora há pouco, na Direção Nacional da CUT e fomos convidados para esse evento. Quem deveria estar aqui, quem foi primeiramente convidado, foi o companheiro Jaci Afonso, anteriormente da Direção Nacional da CUT, e por questões pessoais não pôde, infelizmente, estar aqui. Então, estamos aqui representando a nossa corrente e o companheiro Jaci Afonso, ex-dirigente da Central Única dos Trabalhadores. Além de reconstruir, nós temos que reconciliar o PT. E, bem rapidamente, reconciliar o PT com as suas bases. E, basicamente, com as suas bases sindicais. É impossível que deputados e parlamentares do Partido dos Trabalhadores votem contra os interesses dos trabalhadores. Isso aí. Seja para defender projetos de governo estadual, municipal ou até governo federal do próprio Partido dos Trabalhadores. A função do Partido dos Trabalhadores é estar reconciliado com as suas bases, é estar junto com as suas bases, principalmente quem teve um papel fundamental na sua fundação, que foi as suas bases sindicais. Reconciliar o partido com a sua história. Nós estamos calados com o que está acontecendo com a história desse país. Nós estamos calados com a prisão de José Dirceu da Silva. Nós estamos calados com a prisão de João Vacari Neto.
É impossível esse partido achar isso normal. Tudo bem. Que a sociedade o ache, que quem quiser o ache. Mas nós temos que nos revoltar contra isso todo dia e nos organizar para lutar contra essa injustiça que é contra a nossa história e nos enfraquece. E, por último, é nos reconciliar com a nossa organização. E aí está muito bem colocado no documento, temos que rediscutir a maneira que o PT vem se organizando. Se não voltar à estrutura de organização antiga, construir o novo que efetivamente nos reconcilie com as nossas bases. A minha campanha específica, né, nesse período de 44 dias que tem de campanha, é para falar sobre o golpe, é para denunciar o golpe e abrir os olhos da população de que todos os projetos que estão em percurso para ser retirado desse governo Temer começa desde os trabalhistas, desde o Sistema Único de Saúde, desde a criança, adolescente e juventude, com a questão do ECA, que são direitos que foram conquistados ao longo dessa década por muitos dos movimentos sociais que se organizaram para poder ter esses direitos, né? E que, com esse governo golpista, é o que vai acabar com esses direitos num piscar de olhos, se a população não tivesse entendimento que nós temos que ir para a rua fazer essa defesa dos nossos direitos. Então, eu acho que a reconstrução do PT vem também nessa linha, porque ainda hoje, com toda essa dificuldade que nós estamos no partido, você verifica que as candidaturas ainda não colocam, né, fora Temer, por exemplo, nos seus materiais. Eles não conseguem dialogar com as pessoas dizendo que nós estamos vivendo num golpe. Sendo que esse período é um período fundamental de a gente conseguir fazer e levantar essa bandeira e começar a organizar a população. Então, infelizmente, ainda nós estamos nas federações, sim, de mandatos, né? Infelizmente, a gente não está mais conseguindo pensar num projeto político enquanto Partido dos Trabalhadores. E é isso que está acabando com a gente. Porém, a rua, aí, que em pese, muitas pessoas falam assim, não, porque o PT, porque tem ódio. Não. As pessoas estão querendo entender o que está acontecendo. A dona Maria, seu João, seu José, lá da periferia, do fundo da periferia, fala, Juliana, me explica melhor o que está acontecendo. Eu sei que o PT errou, eu estou muito chateada com tudo que tem acontecido, mas eu estou vendo que esse projeto que está sendo colocado não é para mim, não me cabe. Eu participo do núcleo de sindicalistas do DAP, na Bahia. Um núcleo que reúne militantes da Corrente do Trabalho, como eu, militantes da DS, militantes da articulação sindical. E nós fizemos a discussão e a grande maioria desses companheiros está empenhado na construção da greve geral. Nas várias categorias, nós estamos realizando consultas, né, seja na forma de plebiscito, seja na forma de assembleia, buscando efetivamente construir o instrumento necessário para barrar o golpe. Porque nós sabemos que só a força da classe trabalhadora é que pode barrar o golpe, né? É um golpe para retirar os direitos, é um golpe para quebrar as organizações, seja sindicatos, seja o Partido dos Trabalhadores, como o próprio juiz, né, Gilmar Mendes, já decretou a sentença do PT. O PT é um partido a ser extinto. Este é o objetivo. E, certamente, vem aí os golpes contra os sindicatos, preparado na questão aí da lei elaborada pelo senhor Paulinho, o golpista da farsa sindical, né? E vão visar destruir a nossa Central Única dos Trabalhadores. Então, companheiros, como é que foi possível chegar a essa situação? Ele só tem uma explicação. A própria classe trabalhadora não foi ainda mostrar toda a sua força nas ruas, nas fábricas, nos próprios ensaios da greve geral, porque essa classe foi golpeada pela política do próprio governo do PT, a política do governo Dilma, que colocou o senhor Joaquim Levy para fazer a política de cortes. Então, essa política chocou com a nossa classe. Portanto, é preciso recuperar as nossas forças, explicar pacientemente o que está por trás do golpe
E o que é que os golpistas querem fazer para que nós consigamos reerguer a classe trabalhadora e, finalmente, preparando a greve geral, barrar o golpe? Um outro debate importante na direção da CUT, eu termino com isso. Isso, um minuto. Chegavam lá e falavam, sofremos uma derrota histórica. Bom, a maioria da direção da CUT falou o seguinte, escuta, companheiros, a CUT está de pé, os sindicatos estão de pé, o conteúdo do golpe, que é o ataque aos direitos e à soberania nacional, está por ser realizado e nós temos que combater. Se não vão impedir que a Dilma seja empichada, nós temos que combater no terreno da luta de classe para derrotar esse golpe. E a direção nacional da CUT apontou, no esquenta para a greve geral, um dia nacional de paralisação, esquenta da greve geral, dia 22 de setembro. Por que essa data? Porque é quando conflui as campanhas salariais nacionais, inclusive os bancários vão entrar em greve nacional nesse período, o que permite aumentar o volume para a greve geral. Então, o diálogo tem que se colocar também a serviço dessa batalha, que é a responsabilidade número 1 do sindicalista, sem dúvida, mas que depende do apoio dos movimentos populares, dos movimentos sociais, diálogo nas vilas, nos bairros, explicando o conteúdo do golpe. Concluindo, Júlio. Então, eu acho que essa reunião é muito importante para reafirmar a necessidade desse instrumento de luta da classe trabalhadora. Segue necessário que a classe trabalhadora tenha um partido próprio no Brasil, plural, mas que coincide que nós temos um inimigo nessa história. O João Felício costuma dizer, acho engraçado o dirigente europeu que faz discurso inflamado, mas nunca tem um inimigo, nunca tem contra quem. Esse é o nosso problema, resgatar o caráter de classe do Partido dos Trabalhadores. E eu senti na pele aquilo que a bancada falou com relação às pessoas que têm o mandato e acabam tomando o partido por conta própria e fazendo aquele jogo que a gente sabe que acontece em vários lugares do Brasil, tanto que a construção com os partidos golpistas continua fortemente, parece que não entenderam ainda que é o momento de desarticulação com esse pessoal. Eu entrei nesse partido porque eu amo realmente militar pelo PT, eu fiz militância gratuita para a companheira Dilma no segundo turno, eu tive meu carro riscado, eu quase sofri agressão, mas eu não desisti e não desisto, né? Porque eu acho que se fosse fácil, não seria para militante também estar nesse partido. Lá em Curitiba também tem militância de esquerda, o nosso movimento de luta é forte, inclusive o Circo da Democracia esteve presente lá, a presidenta Dilma, e ela percebeu que mesmo com 4 graus lá e com uma chuva danada, quase 10 mil pessoas para acompanhar a companheira Dilma para fazer uma fala em Curitiba, na Santos Andrade, que é a nossa terra, nosso espaço de política. Então, companheiros, eu acredito sim na reconstrução do partido, nesse diálogo aberto, né? Sem a divergência das correntes A, B ou C. Acredito sim que a unidade ela fortalece a luta. Quanto mais pessoas envolvidas na unidade, seja ele o camponês, seja o operário, seja o professor, seja ele o advogado, o jornalista, o engenheiro, eu acredito que o debate ele tem que ser numa só língua, a luta, porque é só através da luta que nós vamos barrar o golpe. Pátria livre venceremos. Obrigado. Inadmissível também os nossos parlamentares da Câmara votarem no golpista do Rodrigo Maia. É isso aí. Como admitir uma situação como esta? Enquanto nós estamos na trincheira resistindo contra os golpistas, nos atacam lá internamente na calada da noite. Mas que maluquice é essa? Por isso que nós temos que resistir e continuar lutando pela reconstrução do nosso partido. Não dá para imaginar que cupim vai dormir em cima de madeira. O resultado é esse. E partido é dos trabalhadores. Não dá para flertar com a burguesia e achar que vai dar outro resultado. Então, vamos estar com certeza, continuando resistindo, quer seja resultado positivo ou negativo, a partir do dia 24, que já sinaliza para um resultado, mas é evidente que este setor do qual eu estou representando, o conjunto de servidores públicos federais, do Executivo, que sofreram na pele bastante, mas continuam resistindo. Só para finalizar, quero dizer que em alguns momentos
nas pelejas da vida, nos processos de negociações, companheiro Greenhalgh, companheiro Socorro, companheiro Felício, o interlocutor do governo disse: vocês podem fazer a greve que vocês quiserem. Nosso governo, que nós somos, é também nosso, está com 78 de aprovação, mas não é essa questão que está em jogo, não é essa questão que está em discussão. A questão é respeitar as reivindicações dos trabalhadores e deixar de flertar com a burguesia, com as desonerações, com as isenções fiscais. Não poderia dar outro resultado. Partido é dos trabalhadores, o resto é conversa fiada. Eu saio daqui energizado. E mais, eu quero assumir o compromisso, porque eu acho que a gente devia fazer esse debate num circuito no Brasil. Ir atrás, viajar, pegar os companheiros, assim como estamos nós aqui, com a vontade de recompor o PT, de reforçar o PT, de fazer o PT. Não é voltar para as bases, porque a coisa é dinâmica, mas o PT resgatar a sua essência, entendeu? Aquela essência que a gente põe a estrelinha no peito com orgulho, entendeu? E que não tinha que ficar com vergonha de nada, e toca para frente, né? Altivo. A gente tem essa vontade, e eu quero, então, dizer que eu estou disposto e disponível a fazer esse debate, a andar para fazer esse debate. Vamos fazer o nosso debate, um debate acima das mesquinharias da luta interna, que rastaquera. Vamos resgatar essa estrela, o nosso partido. E acho que o diálogo de ação petista tem tudo para fazer isso. Essa reunião aqui demonstra isso. É diálogo, é de ação e é petista. Muito obrigado. Eu tenho certeza, a hora que ficar claro para a população brasileira quem são os golpistas e seu programa de governo, que nós vamos entrar numa das fases mais truculentas da nossa história de retirada de direitos, o PT vai se recuperar. E eu acho que ele vai voltar a ser o partido que tem a maior respeitabilidade nacional. Nós estamos dentro da sede nacional do PT criticando o PT. Que partido que tem isso? É uma aula de história esse partido. E eu acho que ele, com todas as dificuldades que tem, eu acho que nós vamos recuperar o partido, reconstruir o partido, com as nossas contradições, divergências, etc., que temos dentro do partido, mas acho que é o único partido que tem condições no campo político partidário, de ser direção das lutas políticas do povo brasileiro, para agora e para o futuro também. Tá? Muito obrigado. O companheiro me perguntou se vai ter um encontro nacional do PT extraordinário, que esse que está marcado para 9, 10 e 11, a partir de eleição de delegados, marcada para 27 de novembro, se eu não me engano. E apesar que a gente já está há poucos meses, regras e detalhamento de procedimentos não foram ainda efetivados. A dúvida procede, vistas o conjunto de dificuldades, mas acho que podemos falar aqui por nós todos, se depender de nós, vai ter, porque é necessário. O poder na sociedade, ele se manifesta de várias formas, mas na nossa estrutura institucional atual, é sobretudo o Congresso Nacional. E esse Congresso, como a gente sabe, por tudo que ele tem mostrado, em colaboração com a mídia, por sinal, além do Judiciário, é um obstáculo às mudanças no Brasil. Eu diria que esse foi, vou repetir o que eu já disse, mas eu vou ser chato, o principal erro que o PT cometeu. Mas todos ouvimos a explicação que não tem outro jeito. A correlação de forças no Congresso não permite governar se nós não fizermos tal ou qual aliança. Quando o que tinha que ter sido feito era de questionar um sistema institucional, uma regra eleitoral, que faz com que um partido se eleja 4 vezes, majoritariamente, presidente, e não consiga passar, e não é por fraude, é pela regra, pode ser uma regra fraudulenta, de 20%, se tanto, com as alianças incluídas da esquerda no Congresso Nacional. Isso aí não faz sentido em nenhum sistema
A não ser que o sistema exista para isso. E para qualquer cara que se eleja presidente, pode ser inclusive de direita, ele vai ter que compor com o centro. Lembra do PMDB? Para governar, senão ele não governa. Ainda mais na mão do Senado, que é quem manda realmente. Mais do que a Câmara. E alguém achou que por dentro, com jeito, manha e sabedoria, ia dar a volta por cima. Não deu. Então vamos cair a ficha. Nós temos que mudar a correlação de forças na sociedade, a partir de um movimento determinado por uma Assembleia Constituinte. E nossa política de aliança, se eu posso assim falar, porque alguém questionou, tem que levar isso em conta. Não é que a gente queira se aliar com o PDT ou o PSB, como alguém disse, ou entendeu do que nós dizemos, senão de setores que existem nesses partidos, não vamos negar, porque os existem, assim como existe o Requião no PMDB, por exemplo, à condição de que a gente tenha um programa de transformação. Um cara como o Fernando Henrique Cardoso, que saiu mais torrado do que carvão do governo, que não representava mais nada, como no vazio da classe dominante brasileira, virou de 4 anos para cá uma autoridade, o príncipe dos poetas ressuscitou, príncipe dos sociólogos ressuscitou, como se fosse. Esse cara, que idiota ele não é, ele escreveu no domingo passado o seguinte, vou ler para vocês. Não nos iludamos. Estamos atravessando uma pinguela. A ponte é frágil. O que de melhor temos a fazer é fortalecer a pinguela. Caso contrário, caímos na água. E quem sabe fortalecida a pinguela se transforme mesmo em ponte para o futuro. É frágil, gente. É muito frágil. O cara foi lá na Olimpíada, falou 22... toques, eu contei. Ele falou 22 toques, espaços incluídos. E tomou uma vaia que não voltou mais e não vai no encerramento. E não foi anunciado que era Não, ele. nem foi anunciado, e pegou todo mundo de surpresa, com 22 toques. Assim de... Então, eu estou querendo dizer que é fácil, que o horizonte está iluminado, mas nós ainda não fomos derrotados. Eu termino com o companheiro da camisa bonita lá da FUP, companheiro petroquímico de Araucária. Se fosse fácil, não teria militante no partido, ele disse. O companheiro é jovem no partido, já entendeu tudo. Muito obrigado e pela oportunidade. Partido é dos trabalhadores. Partido é dos trabalhadores. Partido é dos trabalhadores.